a partir da proteção social, como é que você percebe que a violência contra a mulher se constrói muito antes do ato extremo, dentro de relações familiares e afetivas que são aparentemente normais? Como é que isso vai acontecendo e quando as pessoas veem, pum, aconteceu? Queria te ouvir um pouco falando a respeito disso, a partir da sua vivência, e do que você acompanha, né? Bom, na perspectiva contemporaníssima, agora que temos aí o Pacto Nacional contra os Feminicídios, eu acredito que a proteção social é um dos grandes atores desse pacto, Uhum, né? Eu acho que a gente tem muito para falar ainda sobre como vamos fazer isso funcionar, porque o pacto traz perspectivas interessantíssimas e uma delas é a do público e privado, que é fundamental para responder isso que você traz da questão da violência antes do ato extremo, né? O uhum, que que a gente pode identificar dentro das relações, dentro do afeto, dentro de casa, né? A gente já saiu daquele lugar de briga de marido e mulher, não se mete a colher. Já saiu dessa perspectiva mais micro, mais privada, para algo que é construído coletivamente. Eu acredito que os marcadores, eles trazem essa possibilidade da gente pensar o que que tem influenciado, né? O que uhum, que precisa sair de dentro de casa para ser cuidado em sociedade, para ser cuidado pelo Estado. Então, falar de público e privado é, é muito interessante para a gente pensar sobre o nosso povo, né? Onde foi que a gente se constituiu, onde que a gente se sentia à vontade, onde que a gente mantinha nossas relações, né? Era dentro das casas grandes ou era na rua, onde a gente conseguia coletivizar, encontrar os nossos, refazer nossa história, ter a nossa prática oral, né? Da forma uhum, como a gente conseguia se conectar, resgatar a nossa forma de coletivizar, né? E aqui eu não estou romantizando, estou só trazendo um pouco da nossa história, de como nos constituímos. uhum, E aí me lembro de uma roda de conversa que eu fui convidada, junto com meu companheiro da época, para falar sobre essa temática, né? De como é construir relações nessa esfera do público e na esfera do privado. Foi logo quando eu me tornei mãe e eram outros pares, né, mães e uhum, pais, falando sobre esses desafios da paternidade, da maternidade, do que é para ficar dentro de casa, o que é considerado questão privada, o que é para levar para as rodas. Eu sou de uma época onde a gente sentava, pré-pandemia, sentava em roda para falar sobre fralda de pano, sling, sim, cama compartilhada, amamentação. Então, esse tema ele veio para a gente politicamente pensar sobre a nossa atuação, né, enquanto mães. E eu lembro uhum, que foi muito grandioso para mim fazer parte daquilo, porque eu nem tinha formado em psicologia ainda e acho que tinha uma ideia de só vou ser alguém quando eu me formar, e eu fui chamada antes de ser psicóloga, né? Só por ser mãe, sim, só, entre aspas. só, né? Então, assim, eu já tinha algo a dizer. Sim, E é muito marcante lembrar dessa roda, porque foram diferentes vivências, falas muito diversas, né? Mulheres que achavam que questões coletivas eram no privado. Não sei se eu vou conseguir trazer aqui especificamente o que que era, ou uhum, falas daquele momento, mas eu vejo que existe uma barreira em coletivizar, né, em querer sim, construir dentro de casa aquilo que é importante e, e não trazer a público, né, não trazer as feridas mesmo, não trazer aquilo sim, que é difícil. E muitas vezes o que é difícil é aquilo que é violento, é aquilo que não pode ser falado, é aquilo
que dói, né? E Sim, não é fácil para a gente falar sobre isso, não é algo que se orgulhe. A gente tem um grande exemplo de como compartilhar as coisas, que são as redes sociais, e a gente vê como as pessoas gostam de se mostrar nas redes. sim, Um sim, filtro, às vezes só quando estão arrumadas, né? Enfim, toda aquela o estereótipo de bem viver. sim, Mas e como a gente tem feito para viver bem? Como que a gente tem dentro de casa colocado em prática o que a gente compartilha nas redes sociais? sim, E, e é isso, a importância das rodas de conversa presencial para mim, ou as virtuais também, é entrar um pouquinho na casa dos outros, sabe? Eu acho que eu sou conversadeira. Eu digo que eu me formei educadora parental e o meu título real é conversadeira de família. Eu gosto de cutucar, de saber o que que está acontecendo, como é que organiza a rotina, como é que faz, porque eu também sou uma grande desbravadora para fazer acontecer. Acho que todo mundo sabe que cada fase é um novo desafio das crianças, né? sim. A gente nunca está preparado, por mais que a gente leia, que a gente assista vídeo, que a gente troque, é aquela mãe do menino 3 anos mais velho que vai dizer, ó, tá de namorada, oficial, chegou com a namorada em casa e foi assim, assim, assim. Aí prepara coração. Pelo menos comigo é assim, eu me sinto Uhum, mais segura trocando com as pessoas ao meu redor e as vendo como pessoas reais, né? uhum, A gente sabe que tem muita literatura sobre parentalidade, sobre sim, como construir relações afetivas, mas nenhuma é cartilha, vai funcionar para você se você não entrar em contato com os seus sentimentos reais, com uhum, aquilo que te atravessa de fato, com uma conversa honesta com seu parceiro, sua parceira, seus filhos, sobre a sua forma de maternar. Então, é, olhar para dentro de casa e reconhecer aquilo que é violento não é um caminho fácil, é um caminho tortuoso, é um caminho dolorido, mas ele é necessário. uhum, A conversa sobre isso aqui me machuca, isso aqui eu não gosto, o que você faz não acho que seja legal, ela é importante. E se ela não pode ser feita em par, que ela seja feita coletivamente, né? Por que não? Por que ter tabu de sentar numa mesa para tomar uma cerveja na roda de samba? Falar com os amigos. E aí, o que é que vocês estão fazendo quando o menino acorda de madrugada? Minha gente, tô conseguindo, não. Botar na roda a nossa vida real uhum. e coletivizar. Eu acredito que seja por aí. Aí, se a gente for pensar, vamos voltar para a pergunta, né? A gente não Na, saiu, pro- porque eu não saiu. na proteção social, Aham, é, identificar a esfera de atuação. Existem várias formas de atuação da proteção. uhum, Né? Pode atuar na proteção dos atos extremos, quando está acontecendo uma violência que eu entendo que por ato extremo a gente está considerando aqui que seja uma violência física, né? uhum, Você infringir o corpo de outra pessoa, no caso de uma outra mulher, né? Que é vista na nossa sociedade de forma muito objetificada uhum, ainda, é, enfim, né? Da forma como é vista. Nesse lugar de inferioridade. sim, E isso não tem a ver com demarcarmos o nosso lugar, tem a ver como a nossa sociedade se constituiu para que fosse dessa forma, para que existisse esse tipo de relação, sim, essa hierarquia. Então, na proteção social, existe uma atuação em diferentes níveis. A dos atos extremos, onde atua juridicamente para que possam ser
tomadas as medidas cabíveis de segurança, de proteção, quando é necessário. E quando chega a acontecer a denúncia, que a gente sabe que é um processo difícil Uhum, para as mulheres também, né? E existem, sim, muitas pesquisas sobre o porquê as mulheres se mantêm nesse tipo de relação, né? E por incrível que pareça, não é a dependência emocional, uhum, não é a dependência financeira, não são os filhos que seguram o relacionamento. E o que segura essas mulheres nessa relação é o medo do companheiro se vingar, é o medo de romper e ainda assim continuar acontecendo a violência. Então, é acreditar que pode consertar ele, sabe? sim, É acreditar que consertando ele está garantindo a própria proteção e a proteção dos sim, filhos. sim, E aí, por outro lado, a gente não tem pesquisa sobre por que que os homens cometem violência contra a mulher. uhum, Eu acho um dado importante de termos e acho mais chocante que não temos pesquisadores, pesquisadoras atuando nisso ainda. Por que que essas pessoas não estão perguntando aos agressores sim, o que que acontece? Será que já existe o estigma e ele está sendo só comprovado? Será que é inato dos homens que estão cometendo violência cometer esse tipo de violência? Eu fico me questionando, e aí são questionamentos pessoais mesmo, assim, uhum, o que que faz com que esse campo não seja desenvolvido, né? sim, Mas acho que seria por aí, assim, motivar os homens a falar sobre isso, porque a violência existe. sim, de fato. É, tem algumas coisas que você trouxe aqui que me marcaram bastante, e eu acho que elas ajudam a construir um pouco desse panorama, né? Quando você fala dessa barreira de coletivizar e desse filtro das redes sociais, né? Como é que essa construção ela acontece de um lugar para o outro, né? Tem uma máxima que vira e mexe, sempre repito, né? Que redes sociais não mostram pessoas quebradas. Então a gente acaba sempre criando esse estigma de que tá todo mundo bem, de mostrar o melhor. E também a falsa impressão de que falar sobre essas questões em rede social é falar em coletivo, né? Não é coletivo, porque é cada um na sua particularidade. E você trouxe muito essa função do coletivo, né, nessa construção. Eu também venho desse tempo aí, antes do dilúvio, de juntar para falar sobre parentalidade, né? Sentar em roda, falar das coisas, foi assim que aconteceu para mim. E eu via muito disso. Apesar de estar nesses locais, a gente já não via. E sempre, para mim sempre foi um incômodo. Tipo assim, pô, por que que a gente não tá juntando para falar da besteira, da merda, de como tem sido ruim, de como não tem sido bom? Por que que a gente ainda, entendendo que tá todo mundo no mesmo local, tá tentando performar uma tranquilidade ou uma plenitude em algo que tá atravessando a gente? Então, acho que isso leva para outros lugares. Parece deslocado do tema, do que a gente quer falar, mas acho que não, muito pelo contrário. Cria um arcabouço muito importante para isso. Como a gente não está falando, muita gente acha que não acontece. Então, é todo mundo ferrado achando que está todo mundo bem. E parece tão óbvio que não tem sido dito. E dentro disso tudo, você leva para outro ponto que eu achei muito interessante, das conversas que a gente anda não tendo, com medo de incomodar as outras pessoas, né? É, por que que eu não vou externar o meu incômodo? E a gente não tá nem falando de devolver o incômodo, é externar, cara, olha só, não gostei disso aqui. Não é assim, não aceito isso aqui, não aceito desse jeito. É óbvio que nem todo mundo tem repertório, nem todo mundo tem a possibilidade, nem todo mundo tem a tranquilidade de falar isso. A gente está falando aqui, a gente não está aqui falando para uma massa uniforme de pessoas que têm, inclusive, consciência para nomear as violências pelas quais estão passando, que já normalizaram vários tipos de violência, já cresceram assim, acho que são as dinâmicas.
Mas eu acho muito importante a gente continuar batendo nessa tecla. Tipo assim, pô, eu. Isso aqui não foi legal. Preciso que você entenda que isso não foi legal. Preciso que não diminua isso aqui. Não vai ser motivo de chacota. Não quero que seja motivo de chacota quando eu levantar uma questão que não foi legal, né? E tira para esse outro lado. A gente tá falando em se humanizar e se deixar afetar. E quando a gente vai levantar um incômodo, nessa hora, você, pô, é frescura? Pô, agora você vai reclamar disso? É, pô, agora passou a fazer sentido para mim, eu não gosto mais disso. Tô nomeando aqui que eu não gosto, né? E, e o último ponto que você trouxe aí, que para mim ele vai fechar um pouco desse arco que a gente está começando a construir agora, né? Nessa aproximação primária aqui, é, são duas coisas que falou, né? Quando você denuncia, ou quando você torna público, quando você leva isso para um debate, você admite. Tem muita gente que não consegue admitir, por vergonha, por sensação de impotência, por não querer passar por isso, né? Então a gente denuncia e admite o que vem depois disso. E, pô, a gente vai admitir que fracassou, mas volta para aquele início que você falou. Mas se a gente está aqui performando para mostrar que está bem, como é que a gente vai ter a tranquilidade de admitir que fracassou, ainda numa sociedade que está incentivando cada vez mais o desempenho, né? O resultado, a, o sucesso de qualquer maneira. Então, pô, não cabe a nós parecer que fracassamos. Eu acho que a gente precisa meio que quebrar, porque fica todo mundo quebrado junto, achando que tá todo mundo bem, e a gente viu que é um trauma social que tá se alastrando cada vez mais. E, tipo assim, cara, se a gente não falar violência, até se colocando no local de quem sofreu e de quem fez. Não vai, essa discussão não vai progredir, né? É, e esse que tu falou, e eu marquei aqui, admitir que a violência existe, né? Talvez seja um ponto inicial para a gente falar assim, cara, tá acontecendo alguma coisa, e a gente precisa conversar sobre isso. E o último ponto que você trouxe, cara, que me pega muito, né? É a sensação que a pessoa que está sofrendo violência tem de que ela vai conseguir converter aquela pessoa para ela não sofrer o revés daquela própria violência, né? Você vai manter ela naquele local. Por você, mais do que eu, vivendo essa realidade no contexto da proteção social, pô, tem gente que não tem nem para onde ir, não tem o que fazer. E aí, como é que vai lidar com isso tudo? Como é que vai sistematizar? Como é que vai admitir isso, né? É, a gente vai vendo que é uma trama muito, muito, muito costurada e muito bem presa para manter a pessoa daquele jeito ali. E esse último É, ponto, porque não, por pode mais que falar. não faça parte dos 70 e pouco, 72% das respostas das mulheres que falaram que é a questão do revés, na questão de a violência voltar, mesmo terminando o relacionamento, a dependência econômica, ela é muito forte. Sim. A questão do cuidado com os filhos é muito forte, então é, não é negando, né? Ela Uhum. atravessa também. Então é isso, terminei, mas e aí, vou pra onde? Como é que eu faço? Bom, e esse foi um trecho da conversa que eu tive com a Bruna. Você viu aí, é uma conversa muito potente. Tô gravando isso aqui quando acabei de gravar com ela, então você vai estar vendo isso no YouTube num outro momento. Uma troca muito impactante. Queria muito que você acompanhasse ela na íntegra. O podcast Parentalidade Preta é em áudio, então em algum lugar aqui da tela vai estar aparecendo o link para ouvir, na descrição tá também. Ouça aí, deixe se atravessar. O Mergulho é um programa muito caro para mim, muito importante. E é isso. A gente se vê.